Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Definido o árbitro para o jogo de quinta diante do Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo. Ainda tem ingresso para o torcedor do Cruzeiro. Não sei se o Palmeiras colocou uma carga nova, mas tínhamos recebido muita mensagem de que os ingressos estavam esgotados e não estão. Tem ainda bilhete para o torcedor. Os detalhes do treinamento, a preparação do Cruzeiro, renovação de contrato com ótima jogadora do time feminino. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. O Cruzeiro anunciou hoje a renovação de contrato com a Gabi Soares, meia do time feminino, um nome importante aí do time feminino, renovando o contrato até o final de 2027. O Cruzeiro fez esse anúncio dentro daquele projeto de consolidação do time feminino. Então, é um plano aí da gestão do Pedro Lourenço de o feminino seguir crescendo. Ano que vem tem Copa Libertadores e aí o Cruzeiro fez o anúncio então da renovação da Gabi Soares, assinou um novo vínculo até o final de 2027, mais 2 temporadas, pelo menos, né? Jogando no time feminino do Cruzeiro. Cruzeiro que segue aí em busca do tricampeonato, de 3 conquistas seguidas do Campeonato Mineiro. O time agora vai enfrentar o Itabirito na semifinal. O Cruzeiro joga no domingo diante da equipe do Palmeiras, 8h30, Allianz Parque, em São Paulo, e ainda tem ingresso para o torcedor do Cruzeiro, hein? ingressospalmeiras.com.br, é só acessar lá que o torcedor vai ter a oportunidade de comprar. É uma carga aí próxima de 2.000 ingressos que o Cruzeiro tem à disposição. Então, mais cedo até a gente tinha falado sobre que os ingressos estavam esgotados porque recebemos muitos relatos de torcedores que não estavam conseguindo comprar. Mas aí depois tivemos acesso ao sistema da venda de ingressos e tem lá bilhete à disposição do torcedor do Cruzeiro. Então bora lá, claro, pessoal, importante ficar de olho ali, tomar cuidado, né, pelo que aconteceu em episódio recente aí de violência entre as principais organizadas, as 2 principais organizadas. Claro que a segurança vai ser reforçada, mas importante aí que o torcedor ele evite ali transitar, né, com camisa do Cruzeiro no meio de torcida do Palmeiras para não ter nenhum tipo de problema. A arbitragem para este compromisso foi definida. Rafael Klein, ele apitou pela última vez aquele jogo do Cruzeiro com o Atlético Mineiro, a partida de volta da Copa do Brasil, o jogo no Mineirão. Até achei a arbitragem dele mais ou menos, mas é um árbitro dentro dos nomes aí que estavam disponíveis, aceitável, chega a impor respeito e que faça aí um bom jogo, né? Não precisa ser protagonista, como a gente vem falando. Rafael Klein, então, do Rio Grande do Sul, pelo menos não é o Davi Lacerda, do Espírito Santo. Esse aí vai apitar o jogo do Flamengo diante do Fortaleza no sábado. Essa partida aí importante também, hein, na Série A do Campeonato Brasileiro. Preparação do Cruzeiro teve sequência nesta quinta-feira. Sinisterra treinou com o grupo de forma integral e participou de toda a atividade. Tem ainda sexta e sábado, mas se ele continuar nesta pegada, será relacionado. Importante, galera, estamos falando aqui sobre o Sinisterra, que o Cruzeiro aposta muito no jogador e é importante aqui a gente conscientizar a torcida que é um processo e que não existe mágica também. O Sinisterra ele precisa de muito treino, de fortalecimento muscular, tudo que o Cruzeiro vem oferecendo ao atleta. E as informações que a gente tem é que o jogador ele precisa de estar muito bem, confiante,
para fazer os movimentos que são característicos do jogo dele, muita aceleração e desaceleração, né? E para isso a musculatura precisa estar em um nível muito legal. O Sinisterra, ele vai ser trabalhado para ir ganhando essa confiança, mais minutos. Então, tem todo um trabalho específico com o jogador e também no mental para que ele possa suportar as partidas e ir ganhando confiança à medida em que for atuando. É um jogador que o Jardim aposta muito, Joaquim Pinto, a diretoria do Cruzeiro, comissão técnica, de maneira geral, e o Departamento de Saúde e Performance vem trabalhando para que ele fique o mais rápido possível 100%. E todo mundo sabe que mesmo sem estar 100%, ele pode ser muito útil ao Cruzeiro. Então, o Sinisterra não tem nenhum tipo de problema porque ele quer. Quando a gente passa a falar essas coisas, né, o atleta tem muito potencial. Com quem a gente conversa, todo mundo fala sobre a qualidade técnica, que é impressionante. Precisa, claro, de estar bem fisicamente, e o Cruzeiro aposta todas as fichas na recuperação desse jogador. E se não for para ficar muito bem ainda neste ano, é para o ano que vem. Então, o pessoal, tá todo mundo tranquilo e trabalhando muito para deixar o atleta num ponto aí bem legal para ele desempenhar com a camisa do Cruzeiro. Sobre o Neisser Vidiarreal, hoje a gente até publicou lá no nosso centraldatoca.com.br o técnico do Vidiarreal no Sub-20 da Colômbia, ele elogiou muito o jogador, o César Torres, e ele deu a versão que o Vidiarreal, no tempo ali que ele ficou sem jogar, ele teve uma lesão, colocaram o atleta para se recuperar, não com o departamento médico principal do Milionários, esteve ameaçado de perder a Copa do Mundo Sub-20, e aí que ele conversou inclusive com o Vidiarreal, né, porque surgiu aí que ele não se apresentou ao Milionários, e segundo o Vidiarreal, para o técnico dele Sub-20, ele foi para o interior lá da Colômbia para visitar a família, né? E que não falaram quando que era para se apresentar. O técnico defendeu muito, disse que não é um garoto rebelde nem desobediente, pelo contrário, que é um jogador de equipe que tem alegria e que tá aí uma grande revelação, um ótimo nome da safra colombiana, né? Então, saiu em defesa o técnico da seleção da Colômbia Sub-20, César Torres, dando a versão sobre esse acontecimento com Neisser Vidiarreal. Em dezembro, ele estará aí em Belo Horizonte, aí a iniciar a trajetória aqui no Cruzeiro. Nosso produtor Rafa Silveira preparou alguns números dos reforços que chegaram ao Cruzeiro no meio da temporada. Nós temos uma arte para exibir na live também, para a turma acompanhar. Os números estão na tela, para quem está no radinho é a outra, viu, gente? Essa aí nós vamos falar daqui a pouquinho, essa aí do desempenho contra a equipe do G6. Estamos destacando essa aí, Simões. Quanto aos reforços do Cruzeiro e os números até o momento. A turma que chegou no meio do ano, né? Nessa última janela. O Cauã Moraes fez 3 jogos, um total de 172 minutos. Teve momento de titularidade, né? O Rian Guilherme fez um jogo, 11 minutos apenas. O Kenny Arroio, 5 jogos, 228 minutos, já contribuiu com uma assistência justamente nesta última partida, né? Jogando em casa. O Luiz Sinisterra, 5 jogos, jogou 78 minutos. E fez um gol, né, contra o Bahia. E tem um gol. Tem um gol, tá faltando na listinha ali. O gol do 1-1, né? Depois o Gabigol fez o gol do chutaço também. Um golaço. A jogadaça do Matheus Pereira, ele pega o rebote. É isso. Números dos reforços do Cruzeiro. Simões, como é que você observa o aproveitamento dos reforços e como eles estão sendo encaixados e que essa turma já mostrou nesse primeiro momento aqui no Cruzeiro? O Cirilo, assim, os dois que carregam a maior expectativa são o Luiz Sinisterra e o Kenny Arroio, né? Até porque criou-se muito aquele cenário de que, o problema do Cruzeiro é o lado do campo não cria, o Christian e o Wanderson não são criadores, não tem o drible, não tem a assistência, não tem essa coisa toda. O Arroio realmente mostra muita capacidade, mas eu acho que ele é imaturo taticamente ainda e é só um garoto, é sub-20, né?
E do Sinisterra é muito difícil a gente falar, porque praticamente não jogou, né? O Sinisterra jogou muito pouco, tá? Jogou muito pouco. A impressão que eu tenho é de que o Leonardo Jardim, com esses dois jogadores, ele vai viver o dilema, sabe aquele dilema, é fresquinho porque vem demais ou vem demais porque é fresquinho? Justamente essa história da recomposição que o Wanderson e o Christian oferecem, ou a ofensividade que o Sinisterra e o Arroio podem dar a esse time do Cruzeiro. Eu acho que ele vai poder trabalhar com essas duas opções, tá? Com essas duas opções, mas a gente pensar no cenário imediato, por exemplo, domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, eu acho que não joga o Arroio. Eu acho que joga Christian e joga Wanderson. Pela característica do jogo, pelo tipo de exigência que o Cruzeiro terá. O Cauã deixou uma boa impressão num primeiro momento, depois no segundo já não foi tão bem, mas isso é normal também da idade, e o Rian Guilherme entrou no final de um jogo em que o Cruzeiro estava todo capenga, né? Ia perder no jogador, foi contra o Sport, não foi isso? Foi. Que ele entrou no Mineirão, né? Então, quer dizer, eu acho que assim, quem deixou a melhor impressão até agora é o Arroio, realmente é um jogador de muita qualidade, eu acho que vai amadurecer muito nas mãos do Leonardo Jardim, mas eu acho que em determinados momentos o Arroio e o Sinisterra, que são as duas grandes aí esperanças do torcedor do Cruzeiro, jogadores que possam vir a dar criatividade, né, qualidade ao lado de campo do Cruzeiro, eu acho que em determinados momentos eles vão continuar sendo reservas, isso quando estiverem os dois à disposição de Christian e Wanderson, dependendo do desenho do jogo. Ô Edu, pegando uma frase do Simões ali, do que ele disse, em meio a esse argumento dele quanto à presença dos novos reforços no elenco, né, mas não necessariamente entre os titulares. Até o fim do ano, é o Cruzeiro mantendo o que deu certo, ou dessa turma que chegou, em especial os atacantes, se acredita que jogos podem oferecer momentos para que eles sejam titulares, não quando alguém estiver fora, quando todo mundo estiver à disposição. Estamos falando de Wanderson, Christian, que normalmente são os caras de um lado e outro do campo, que são utilizados com maior frequência entre os titulares. É o que deu certo ficando até o fim do ano, ou você acredita que Arroio e Sinisterra ainda têm potencial e demonstraram para retomar, para tomar a titularidade já nessa temporada? Não, quem chegou com status para tomar titularidade foi Luiz Sinisterra. Esse chegou para disputar a posição, para em determinado momento assumir uma titularidade, só que a parte física não deixou. Convive com lesões e tem ficado fora boa parte dos jogos, tem pouquíssimos minutos e apesar disso já tem um gol. O Arroio, todo mundo sabia da qualidade, mas ainda é muito jovem, mas tem demonstrado essa qualidade em campo, já com assistência, jogador muito agressivo, driblador, vai pra cima, agressivo no bom sentido, tá, gente? Do cara do 1 contra 1. Algo que faltava nesse Cruzeiro, dito várias vezes pelo Leonardo Jardim, né? Que precisava dessa característica e tem. Nele, Arroio e no próprio Sinisterra. O Arroio tem tido mais oportunidades porque fisicamente está inteiro. Os outros dois garotos, sem problema, acho que está tudo dentro da expectativa, só em ocasiões especiais mesmo que vão entrar, numa ausência, numa suspensão, ou até mesmo num jogo em que a coisa já esteja resolvida para ganhar mais minutos. Mas é mais difícil para todos eles, Cirilo. Até, não só pelos jovens, mas pelos experientes. Aliás, pelo experiente Sinisterra e pelo jovem que chegou com maior status, o Arroio. Porque eles chegaram num time encaixado. Eles chegaram num clube que os 11 titulares são 11 titulares mesmo. E um treinador que não tem por característica ficar rodando elenco. Que é técnico de um time que praticamente desde que chegou está em 2 competições. E que a segunda competição foi passada para depois da atual, que é o Campeonato Brasileiro. Então hoje, o Cruzeiro está num momento mais confortável físico e de calendário do que quase todos os seus concorrentes no campeonato. E nos concorrentes direto, muito melhor do que Palmeiras e Flamengo. E quando você chega num ambiente desse, em que o calendário te favorece mais e que o time está encaixado, tem 11 titulares jogando bem, o time está ali brigando por título em 2 competições, é mais difícil de você entrar.